Isso mesmo. Porque pra galera que não sabe, né? O Cometa Halley foi um negócio que ele... Foi uma febre, né, cara? Então tinha tudo. Era lancheira do Halley, caderno do Halley. Tinha o Halleyfante, que era um boneco de pelúcia. Tinha a família Halley, que era um grupo musical que saía cantando por todo lugar. O Cometa Halley, ele realmente foi um frisson, assim, mundial. E por que ele passou aqui, então, só pra galera que não acompanhou, a galera que não é dessa geração? Por que isso, né? Porque em 1910, o Cometa Halley ele passa a cada 76 anos. Cada 76? É. Em 1910, ele foi lindo no céu. Ele ficou metade do céu, a Terra passou dentro da cauda dele. Foi um negócio maravilhoso. E ficou aquela impressão. E o pessoal falou, caramba, e agora em 86, como que vai ser? E não sei o quê, será que vai ser lindo? Tinha gente que acreditava que um cometa Halley ia se chocar com a Terra, por exemplo, Muita podia ser o fim do mundo. Aliás, cometa, se você buscar a história da humanidade, cometa é um negócio que sempre traz mau agouro. Sempre tá relacionado com morte de rei, tá sempre relacionado com alguma guerra mundial, entendeu? Ou depende com coisas boas. Não sei se o pessoal vai saber, mas aquele quadro dos 3 reis magos indo visitar Jesus na manjedoura, sim, foi pintado por um pintor italiano chamado Giotto. E em cima tem o Cometa Halley. Caramba! Aquela luz ali... Aquela estrelinha rabo, é o Cometa Halley. Que continuava passando. A gente não sabe se é verídico que é o Cometa Halley. Isso, exatamente. Esse quadro aí é o quadro do Giotto, quadro famosíssimo. Eu sempre achei que era a estrela cadente que guiava. Eu também. Foi essa é história. O Cometa Halley. Então, aí eu quero o seguinte, né? O que é essa estrelinha aí, na realidade, a gente não sabe. Mas ela ficou famosa nesse quadro desse pintor chamado Giotto, que é o Cometa Halley. Entendi. Então, o cometa sempre tiveram relacionado com essas grandes mudanças na humanidade, assim. E aí, em 86, todo mundo esperava que ia ser um espetáculo também. E aí começou, né? Começou aquela coisa, aquele frisson todo. Ele passou no final de 85 e em março de 86, que ele dá a volta no Sol, assim. E por conta disso, a astronomia ela é um negócio que ela vive de ondas. Então tem que ter um grande evento, aquilo lá traz muita gente para astronomia. Sim. Quando a onda passa, ficam uns gatos pingados para trás que gostaram, entendeu? Entendi. E eu sou dessa geração, então não tem só eu, não. Tem muita gente que gosta de astronomia da minha idade por conta do Cometa Halley. Caramba. Então o Cometa Halley ele foi um marco aí. Eu vi o Cometa Halley, ele foi frustrante para muita gente. Muita gente fala que nem viu, porque ele foi muito pequenininho no céu. Qual entendeu? foi o melhor estado do Brasil para ver? Sempre Nordeste? Não, o Brasil todo viu legal. Brasil todo. Só que ele foi muito pequenininho no céu, então você tinha que estar longe, ou morar em cidade muito pequena. O pessoal do interior viu. Eu morava em Viçosa na época, que é uma cidade muito pequena lá em Minas Gerais, e o céu é maravilhoso, e eu vi o Cometa Halley lá, bonitinho. Então é isso aí. Saiu o Cometa Halley. Ali, ó. Aí, a passagem 86. Se você pegar uma foto dele de... Ele, daqui contando de 86, 70 anos, ele vai passar novamente? Vai passar. 2061, se eu não me engano. 2062. 2062. Eu fiz o cálculo aqui. Esperamos estar aqui pra ver, né? Vamos estar velhinho, mas... quem sabe não é a vez que ele vai passar lindamente aí. Quantos anos nós teremos, Sergião? Nós teremos... Eu 86, você 87. Tá aí. Isso aí. Então tá velhinho, né? Mas tudo bem. Treinando, a gente aguenta, né? Treinando. Sergio, você já pensou isso alguma vez na sua vida, cara? Que você ia falar com 86 aí, ó, tá vendo só? Treinando. Treinando a gente chega lá. Caraca. Treinando a gente chega lá. Não, você vai chegar, que você treina muito mais tempo. Eu tô começando agora, espero que dê tempo. Espero que chegue, né? Mas aí, a partir daí, eu comecei a gostar de astronomia, cara. E aí não larguei mais e já coloquei na cabeça que, na verdade, eu queria fazer astronomia na universidade. Eu queria ser astrônomo, entendeu? E aí eu comecei a fazer divulgação de astronomia, numa época que não existia nada. Eu fazia um boletim astronômico, datilografado, isso aí ninguém nem vai saber o que eu tô falando, batido em máquina de escrever. Eu tirava xerox e mandava para observatórios. Mandava Observatório Nacional no Rio de Janeiro, observatório aqui em Campinas, observatório no Nordeste, mandava esse negócio. Alguns respondiam e ia fazendo isso, cara. Caramba, Sérgio. Passei a década de 90 fazendo isso e tal, e aí chegou o dia de fazer vestibular. E aí, a sorte minha, que um professor da USP tinha escrito uma matéria na super interessante, aquela revista, e eu peguei e escrevi uma carta para ele. Ele chama Augusto Daminelli, eu já até contei isso aí pra ele, é legal pra caramba.
eu escrevi uma carta para ele, falei, pô, professor, eu vou fazer vestibular agora e quero fazer astronomia. E astronomia só tinha no Rio de Janeiro, na UFRJ. Aí ele me respondeu, ele falou, vou te dar uma sugestão, não faça astronomia. Falou. Faça um curso, física ou qualquer coisa parecida e depois você se especializa em astronomia. Olha que visão legal dele. Você não sabe como vai estar o mercado. Se você fizer astronomia, você se restringe muito. Exato. Se você fizer um outro curso, você tem um leque mais aberto de coisa para fazer. Olha a visão que ele colocou, né, cara? Legal pra caramba. E aí eu falei, cara, não vou fazer física, cara. Aí resolvi fazer a tal da geofísica, que era no mesmo departamento da astronomia aqui na USP, né? Que é o IAG, Instituto Astronômico e Geofísico. E aí comecei a fazer geofísica e comecei a fazer as matérias... Na USP? Na USP. E comecei a fazer as matérias de astronomia. E aí eu conto pro pessoal que teve o dia em que tudo mudou na minha vida, cara. Novembro de 94. Não, novembro de 94 não, antes. Ali, junho de 94. Ia ter um eclipse da Lua. Ia ser visível aqui em São Paulo e tal. Tinham 3 astrônomos conversando. E eu cheguei para eles e falei assim, e aí, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? E os astrônomos viraram para mim e falaram, que eclipse? Aí eu falei, caramba, cara, acho que estou no lugar errado, entendeu? Eles não sabiam. Os astrônomos não sabiam? Então, mas aí que tá. Na hora isso me espantou. Mas depois eu fui entender, cara, eu falei, lógico, cara. Um cara estudava estrela, o outro estudava galáxia. O cara não tem que saber também de todos os eventos, né? Entendi. Mas aquilo, como eu era imaturo e tal, né? Muito jovem, aquilo lá me deu uma baqueada, cara, gigantesca, entendeu? Eu falei, cara, não vou fazer astronomia. Quer saber? Eu vou levar a astronomia como hobby, que a gente chama, né? Ser astrônomo amador. E vou seguir minha carreira em geofísica, entendeu? Então foi... E aí você concluiu a faculdade de geofísica? Aí concluí a faculdade de geofísica, aí fui trabalhar. Assim que acabei a faculdade de geofísica, o Brasil estava dando um boom na exploração. Foi logo que acabou o monopólio da Petrobras de exploração. E nessa época, 1/3... Veio um monte de multinacional para cá? 1/3 de todas as embarcações que procuravam petróleo do mundo estavam no litoral brasileiro. E aí elas estavam precisando de alguém da área para embarcar no navio, porque não tinha ninguém, né? Eles chegaram aqui e falaram, e aí, o que a gente vai colocar? Você tinha que ser um da área e tinha que falar português, porque os navios eram estrangeiros. E o navio tá passando, tem um barquinho de pesca, você tem que falar em português com o cara. Claro. Eles não tinham ninguém. E aí, assim, eu comecei a trabalhar embarcado. Porque tem tudo a ver com a geofísica, né? Exploração de petróleo. É isso que a gente usa. A geofísica são os métodos que a gente usa para achar o petróleo que está lá no fundo da terra. E aí eu trabalhei embarcado um tempo,